Olá pessoal, vamos então continuar nossa aula de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Nessa parte 3, como havia falado lá no começo da aula, nós vamos falar a respeito de fato de questões de semântica verbal, né? Então a gente vai lidar com tempo verbal, por exemplo, aspecto, mas tudo isso sempre gosto de lembrar de maneira ainda muito rasa, muito básica em relação a, de fato, esses fenômenos que são essas noções, né, de tempo, por exemplo, que são muito mais complexas do que eu vou colocar aqui, né? O que eu vou mostrar aqui é uma boa parte, ainda que não seja tudo, mas que já vai nos ajudar a ter aí uma referência para construir frases, adicionar aos verbos essa noção de tempo, aspecto, modo, né? Bem, então vamos lá, a gente tem bastante para aprender, vamos começar, né? E antes de fato entrar na questão de tempo, eu vou falar da questão da negação, porque a gente ainda não viu a negação, né? Não é complicado, a negação no crioulo haitiano se faz pelo pá, esse marcador, né? Em português seria o não, né? A gente coloca antes do verbo. Eu não falo crioulo. Em crioulo a gente coloca o pá. Moi pas parler créole. Moi pas parler créole. Agora vejam, esse pá não é a palavra não, tá? A palavra não é non. N-O-N. Non. Sim, oui e não, non, né? Oui, non. Sim e não. Então, o pá, ele é um marcador de negação do verbo. Ele nega, ele marca, então, a negação do verbo no crioulo haitiano. E ele é colocado assim, antes do verbo, né? Continuando, então, agora sim a gente pode entrar na questão de tempo, modo e aspecto. Bem, modo a gente vai falar muito por cima, eu vou me concentrar mais em questão de tempo e aspecto, ainda também vai ser bastante por cima, porque como eu disse, essas são questões muito mais complexas, assim, mais profundas do que o que nós vamos ter a possibilidade de abordar aqui nesse curso, mas ainda assim eu acho muito interessante, em vez de simplesmente dizer para vocês, esse é o passado, esse é o futuro, e raciocinar um pouco com vocês a respeito dessas noções, né? Bem, o tempo situa o evento verbal em relação ao momento da fala e também ao momento de referência. A gente vai ver isso. Modo tem a ver com a atitude do falante para uma dada proposição, para com uma dada proposição, né? Então, se a gente é um desejo nosso, se é algo que é um fato, ou se é uma ordem, coisas desse tipo, né? Aqui eu não vou fazer a distinção de modo, modalidade, que se eu fosse muito mais preciso, a gente iria entrar também em estudar essas coisas. Não é o objetivo aqui. Senão vou passar da aula de linguística, né, de semântica e não de crioulo haitiano. E a questão de aspecto tem a ver com a constituição interna das eventualidades. A gente vai entender melhor isso. Mas, por exemplo, se o evento apresentado é um evento que está em andamento, se é um evento concluído, né? E outras noções que a gente pode pensar também, a gente vai ver. Então vamos lá começar a raciocinar a respeito da questão da noção de tempo verbal. Bem, então vejam, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós não devemos confundir o tempo cronológico, aquele que a gente consegue, né, aquele que a gente consegue se situar, seja pelo relógio, seja pelo calendário, né, em uma hora ou em um dia, por exemplo, com o tempo verbal, tá? Então, a gente não pode fazer essa confusão, eu vou mostrar para vocês isso. E também não confundir o nome do tempo verbal com o real tempo verbal, né? Um tempo linguístico. Porque às vezes a gente tem em português todos aqueles nomes nas conjugações, né? Presente do indicativo, presente do subjuntivo, mas daí tem o pretérito, perfeito, imperfeito, do indicativo ou do subjuntivo, daí vai ter coisas desse tipo, mas eu quero mostrar para vocês que nem sempre o nome do tempo de fato está descrevendo o real tempo, né?
de alguma afirmação, por exemplo, que a gente esteja fazendo. Então vejam, se eu digo João viaja para o Haiti amanhã, essa conjugação verbal, viaja, se nós formos olhar lá na tabela de conjugação do português, é o quê? É presente do indicativo, né? Viaja. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Presente, né? Se fosse futuro, seria viajará, ele viajará, né? No entanto, esse evento da viagem do João para o Haiti é um evento futuro, de modo que aí a gente tem o futuro, né? Mesmo que a conjugação do verbo esteja com esse nome de presente, o evento da viagem do João é uma coisa futura, né? A gente consegue ver isso nessa frase e também na segunda frase. João se muda para o Haiti na semana que vem. Então aí, João se muda para o Haiti na semana que vem. Então, novamente, o verbo mudar-se está no presente, né? Eu me mudo, tu te mudas, ele se muda. De modo que a gente tem a conjugação do verbo no presente, né? O nome, como eu coloquei o nome do tempo verbal, né? É o nome da conjugação, eu quero dizer. Nós temos um evento futuro, de novo, que a gente vê que esse evento está situado na semana que vem. É na semana que vem que o João vai para o Haiti, né? Bem, então eu queria fazer essas observações, agora a gente pode continuar vendo mais detalhes a respeito dessa questão de tempo. Então, como que a gente vai definir o tempo verbal? A gente vai se situar a partir do momento do evento, então o momento que ocorre aquele evento que a gente está anunciando ali, né? Em relação ao momento da fala, ao momento que nós estamos falando. Então veja, tem uma relação, a gente vai vai pensar no momento da fala e vai situar, né, pensando aí nessas duas noções, momento do evento e momento da fala. Volto nas duas frases. João viaja para o Haiti amanhã. O viajar, o evento viajar para o Haiti, eu estou falando isso agora, então o momento da fala é o agora, eu estou falando agora. O evento está em que ponto? Ele é posterior, né? Ele acontece depois de agora, do momento em que eu estou falando. De modo que nós temos o futuro, né? Nos dois casos, João se muda para o Haiti também. O evento mudar-se para o Haiti é um evento que ocorre depois posterior ao momento da fala. O momento da fala é o agora, eu falando com vocês. Bem, então a noção não é muito complicada de entender. Você tem o momento do evento que for anterior ao momento da fala, nós vamos ter o passado, né? Então, o momento do evento, a coisa que a gente está anunciando que vai acontecer, que acontece, né? O acontecimento é antes do momento agora que eu estou falando sobre esse acontecimento, temos o passado. Se o momento do evento é posterior ao momento do agora que eu estou falando, anunciando sobre esse evento, é futuro. E se coincide, né, nós temos o presente. Então, se o momento do evento, por exemplo, está em curso no mesmo momento em que eu estou falando sobre esse evento. Então, aí a gente tem o presente, né? Bem, então acho que essa noção já nos ajuda, é uma noção acho que interessante, importante a gente aprender, mas ainda eu gostaria de dar só mais um detalhe, que muitas vezes a gente não vai conseguir encaixar tudo só pensando no momento do evento e no momento da fala. Nós vamos precisar também de um momento de referência, né? Então aqui eu coloquei duas sentenças que eu retirei do livro aí de Para Conhecer Semântica, né? Eu coloquei aí a referência, Gomes e Mendes, 2018. É um livro que é muito interessante, se você for interessado aí por semântica. Eu retirei esses dois exemplos, achei muito bons, para a gente entender essa questão do momento da referência, né? E daí eu estou falando desse livro também porque a gente vai passar muito por cima aqui sobre essas noções. E quem quiser entender um pouco mais disso, pode usar, esse é um exemplo de livro falando sobre isso, né? Um livro recente,
eu acho que é interessante indicar para vocês que quiserem se aprofundar nessa questão, né? Vejam, porque isso nos ajuda, pessoal, não só... a gente está falando nesse curso do funcionamento da linguagem também, não só do funcionamento de uma língua, mas do funcionamento da linguagem. E, portanto, muito que a gente aprende aqui, nessas coisas que eu estou dando, também se encaixa em outras línguas, né? Esse funcionamento. E depois vocês podem usar isso para outras línguas também. Então, veja, quando minha mãe casou, eu já tinha nascido. E a outra, quando nasci, minha mãe já tinha se casado. Então, a gente tem sentidos diferentes aí. Por que a gente tem isso? Em uma, eu nasci antes da minha mãe se casar, né? E a outra eu nasci só depois. Ora, a gente tem então, na primeira, um momento de referência, que é o meu nascimento, e ele é anterior ao momento do evento, que é o casamento, e que é anterior, né, ao momento da fala, o agora. Então, veja, a gente tem ali duas coisas, né? Dois eventos passados, mas um aconteceu, né? Tem um momento de referência, meu nascimento, que é anterior ao momento do casamento. Então, eu nasci antes da minha mãe se casar e antes de agora, né? Antes do momento da fala, que eu estou dizendo isso. Agora, aqui embaixo, quando eu nasci, minha mãe já tinha se casado. Nós temos agora como momento de referência o casamento e algo, né, que é anterior ao momento do evento, o meu nascimento, e esses dois eventos são anteriores, né, ao agora, o momento da fala. Então eu queria dar essa pequena noção para vocês. A gente vai falar dessa questão de tempo. É interessante a gente saber disso, né? Agora, falando de aspecto, o aspecto tem a ver com a constituição interna das eventualidades. Por exemplo, se está em andamento, se está concluído, se está no começo, né, o evento. Então veja, eu leio livros, eu estou lendo um livro, eu li muitos livros ano passado, eu lia muitos livros. Eu leio livros, uma coisa geral, né? Eu tenho o hábito de ler livros, né? Posso te dizer aqui que tem alguma coisa habitual, né? Eu costumo ler livros. É equivalente aí a eu leio livros, acredito. Eu estou lendo um livro. Neste momento em que eu estou falando com vocês, esta ação está coincidindo. No mesmo momento da fala está coincidindo o evento de ler um livro. Então, uma coisa progressiva, né? Que está em curso, está em andamento. Eu li muitos livros ano passado, é uma coisa que aconteceu no passado, está situada lá num ponto no passado. Né? Eu li muitos livros ano passado. Já eu lia muitos livros, eu já dou outra noção, a noção de que eu tinha como hábito, né? Hoje provavelmente não tenho mais, mas tinha como hábito a leitura de livros. Então, o aspecto tem a ver com coisas desse tipo. Aqui eu aproveito para dizer o seguinte: a gente vê todos aqueles nomes de conjugação, né? Pretérito, presente, passado, futuro, mas pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Tudo isso não é exatamente, é combinação de tempo e aspecto, né? Por quê? Porque tempo é presente, passado, futuro, vamos colocar. E o aspecto são algumas noções que a gente vai acrescentar ao tempo, né? Eu acho que assim dá para a gente entender. Bem, e modo tem a ver com a atitude do falante em relação a uma proposição, né? Por exemplo, é um fato o que eu estou dizendo, é algo duvidoso, é algo condicionado, então depende de que outra coisa ocorra para, né? É um desejo meu, uma coisa que eu estou desejando a alguém, é uma exigência. Então a gente tem, por exemplo, o modo, em português a gente divide no modo indicativo, né? Eu fazia tal coisa, então eu estou falando um fato, que eu costumava fazer tal coisa. Agora, se eu fizesse tal coisa, já é subjuntivo, é uma coisa duvidosa, assim, né? Uma coisa que não aconteceu de fato. Se eu fizesse isso, agora se eu digo faça isso, é o modo imperativo, né? Bem, essa é a divisão tradicional. Depois a gente tem aí as críticas à visão tradicional, que às vezes elas deixam, né? A gramática tradicional deixou passar muita coisa que os linguistas hoje entendem muito melhor, né? Mas vejam, eu coloquei novamente aí o exemplo de Gomes e Mendes 2018, o livro de semântica que eu disse.
porque essas duas frases nos ajudam a entender isso, né? Esses dois exemplos. Fiquei chateado por você não ter vindo à minha festa. E você tem de vir à minha festa. Quando eu digo fiquei chateado porque você não veio na minha festa, eu tô dizendo assim, a festa já acabou, né? Já teve a festa, minha festa de casamento, minha festa né, de graduação, sei lá. Você não veio. Eu tô tomando isso como um fato, é um fato, né? Minha festa já passou, você não veio. Fiquei chateado. Agora, você tem de vir à minha festa, né? Eu estou fazendo aí como que uma exigência, né? Dizendo isso, mas a festa, né? Não é algo, não é um fato ainda. Ainda não aconteceu, né? Eu estou dizendo, só expressando que você, ou que é um desejo ou uma exigência. A gente pode considerar os dois, né? Talvez, assim, fora de contexto, fique mais difícil decidir aí. Mas eu queria mostrar essa questão do modo, né? Bem, falando então no presente, não há um marcador para o presente, tá? Para mostrar que o verbo está no presente. Então, eu coloquei um exemplo aí. Moi voulais apprendre créole. Moi voulais apprendre créole. Eu quero aprender crioulo. Não tem marcador nenhum. É só colocar ali os verbos, né? Nos seus devidos lugares, as palavras, o pronome, né? Nos seus devidos lugares. Agora, eu coloquei aqui, né, a mesma frase anterior. Moi voulais apprendre créole. Se eu quiser negar, a minha intenção é dizer eu não quero aprender crioulo, eu posso colocar o pas, né? Moi pas voulais apprendre créole. Moi pas voulais apprendre créole. Eu não quero aprender crioulo. O presente, então, ele, como eu disse, não tem um marcador, mas ele meio que está marcado. A gente pode considerar que sim, né? Porque esse vazio, ou seja, a ausência de outros marcadores, mostra que é o presente, né? Então, a ausência de outros marcadores estaria marcando, vamos colocar assim, né? É uma forma de a gente analisar. Mas como seria no progressivo? Então, a partícula para a gente, o marcador aqui do progressivo é o ap. Ap. Né, que em português a gente usa o estar mais o gerúndio, né? NDO no final da forma verbal. Para você dizer que algo está em progresso, né? Em curso. Então vejam, map apprendre créole. Eu deixei aqui que está marcando o presente, que estaria vazio, tá? Então esse aqui é o vazio. Como está vazio, a gente sabe que é presente, né? Map apprendre créole. Então, progressivo, aprender crioulo, né? Eu estou aprendendo crioulo. Map apprendre créole. Para negação, pa e ap vai ficar pap, tá? Então, eu quero mostrar também para vocês como vai ficar aqui quando a gente precisa fazer aqui a combinação. Então, pa mais ap, pap. Bem, podemos então continuar. Agora falando do passado. Então, nós temos aí o marcador pré-verbal, é o T, né? T é o marcador de passado. Moi te apprendre créole en Haïti. Moi te apprendre créole en Haïti. Eu, né? Passado, aprender. Eu aprendi crioulo en Haïti, né? Agora, vejam que o marcador do progressivo aqui, pessoal, é um marcador de aspecto, tá? Progressivo, tá? Não do marcador de tempo, né? Para eu dizer eu estava aprendendo crioulo, eu vou dizer moi tap apprendre créole. O T, que é de passado, agora perde o E, tá? Ele perde o E e se junta aqui, né? Tap. Na escrita fica assim, fica separado mesmo, né? Um T sozinho e depois o ap. Mas esse T sozinho se lê junto com a partícula ap, né? Moi tap apprendre créole. Eu estava aprendendo crioulo, né? Moi tap apprendre créole. Observações, o pa, que é de negação, mais o T, passado, vai formar
pat, né? Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu não aprendi crioulo no Haiti, eu vou colocar um pá aqui antes de T, e o T vai ficar só mesmo a letra T, né? Então vai ficar consoante T aqui. Moi pat apprendre créole en Haïti. Eu não aprendi crioulo no Haiti. E T mais ap, né, o progressivo, como vocês viram aqui em cima, vai ficar tap, né? Moi tap apprendre créole. Eu estava aprendendo crioulo. Próximo. Aqui é interessante a gente fazer essa distinção do passado, né? Em português, na conjugação verbal tradicional fica pretérito perfeito e imperfeito, né? Moi te parlé avec hier. Então veja, eu falei com ele ontem, né? Ou com ela ontem. Esse eu falei com ele ou com ela ontem é um evento que eu situei no passado, aconteceu perfeito. Eu falei com ela ontem. Agora, se eu quero colocar no passado imperfeito, pretérito imperfeito, né? Eu falava, é esse que a gente usa, que termina em ava, por exemplo, né? Um vá, né? Na verdade, mas também em ia, né? Eu sabia, eu fazia e assim vai. A gente que tem essa noção de algo que era habitual, né? O que vai acontecer? A gente vai colocar, depois vai marcar o passado com o T, e depois vamos marcar com essa partícula que mostra essa questão, né, de algo que é habitual, que é o con, tá? O con, inclusive, no presente também dá para ser usado para mostrar que algo é um hábito, tá? Eu não coloquei exemplos aqui, mas dá para usar. Vejam, moi te con parler avec chaque lundi, né? Eu, passado, hábito, né? Falar. Então, eu falava com ele ou ela, né? Moi te con parler avec chaque lundi, cada segunda-feira, né? Eu traduzi aqui como eu falava com ele ou com ela toda segunda-feira. É assim que a gente falaria comumente em português, né? Então, pá, para eu negar isso daqui, eu não falava com ela, eu vou colocar o pá, né? Quando eu coloco pá, o T e o con, o que acontece? O T perde o E, né? Então fica pat con, né? Moi pat con parler avec chaque lundi. Eu não costumava falar com ele, com ela, toda segunda-feira, tá? Então, eu quero mostrar também como que ficaria com o pá. Bem, vamos agora falar aqui do futuro. O marcador pré-verbal para indicar o futuro é o pral, né? Então, moi pral visiter demain. Eu o visitarei amanhã, né? Moi, primeira pessoa do singular, eu. Futuro, visitar, né? Moi pral visiter, eu visitarei. Ele, né? Então, o li, mas daí aparece só como L. Amanhã. Moi pral visiter demain. Então, assim fica a nossa sentença, né? Então, pral para o futuro. Agora eu vou fazer uns breves comentários a respeito de outras particularidades desses marcadores, né? A gente está vendo muito por cima, infelizmente a gente não vai conseguir ver em muitos detalhes, mas vamos lá. Bem, o up também marca futuro, tá? Não só o progressivo, então ele também pode ser um marcador de tempo, pode marcar o futuro, em especial com verbos estativos. O que é isso? Bem, para a gente tentar entender, ainda assim, em português é um pouco mais difícil, que em português os verbos funcionam. Se a gente falasse inglês, a gente conseguiria fazer melhores comparações aqui entre a gramática do crioulo e do inglês, por exemplo, né? Ficaria mais fácil. Veja que um verbo como, por exemplo, gostar ou querer são verbos diferentes de verbos
que de fato, assim, por exemplo, como correr, né? Uma ação, correr, caminhar, andar e assim vai. Não, gostar ou querer, por exemplo, são verbos estativos, né? A gente pode pensar, para identificar os estativos, muitos deles não aceitam o imperativo, tá? Então, a gente não pode falar assim algo do tipo, por exemplo, conhecer, né? Conheça. Eu posso dizer para alguém, virar para alguém na rua e falar, conheça, goste, saiba. Eu posso fazer isso? Não, né? Muito estranho, né? Agora, se eu viro para alguém na rua e falo, corra, o que a pessoa vai fazer? Ela vai correr. Eu estou dando a ordem dela correr, ela vai correr. Agora, eu chego para alguém e falo, goste. Goste do quê? Não faz sentido, né? Conheça. Conheça, como assim? Tá me dando ordem para conhecer? Muito estranho. Então eu acho que aqui a gente já consegue ter uma ideia do que seriam esses verbos estativos, né? O que acontece é que o português, os verbos estativos em português se comportam de maneira um pouco diferente de outras línguas, por isso é necessário mais propriedades para entender esses verbos em português. E alguns deles a gente até consegue fazer coisas que em outras línguas não dá, né? Por exemplo, a gente pode pensar no gerúndio, né? De colocar, por exemplo, a gente fala em português, eu estou gostando, eu estou querendo, né? Mas em inglês, por exemplo, não dá para falar isso, né? É lógico que as coisas estão mudando, porque agora o inglês está aceitando as pessoas, né? A gramática do inglês está mudando e cada vez mais estão aceitando verbos que antes não eram possíveis no gerúndio, tá? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, aimer, que é gostar em crioulo, não tem como falar eu estou gostando em crioulo, tá? Porque não é uma ação de como você diz por exemplo, eu estou correndo. Você de fato está fazendo uma ação de correr. Eu estou escrevendo. Não. Gostar é gostar, né? Não é uma coisa que você faz. Bem, vamos tentar resumir as coisas aqui para a gente não ficar muito confuso. Eu de fato não achei até agora uma boa maneira de explicar isso, especialmente para falantes de português brasileiro, né? Mas pensem nesses verbos que não dá para fazer, não dá para dar ordem com eles, né? Queira, como assim? Agora se eu digo escreva, levante, sente-se, né? Aí sim é uma ordem que é possível, né? E o que vai acontecer? Com esses tipos de verbos, e o é um verbo estativo, tá? O verbo ver. Então, em crioulo, você não tem como falar eu estou vendo uma árvore. Não, você diz eu vejo uma árvore. Você não tem como falar eu estou gostando de aprender crioulo. Não, você diz eu gosto, vai direto, né? Eu vejo uma pessoa, não estou vendo uma pessoa. De modo que, se você usar o ap com um verbo estativo, como ver, ap, nunca vai significar, esse ap não indica progressivo, não vai indicar vendo. Se você diz ap, o ap está indicando futuro, tá? Então, se você diz eu vejo uma árvore, mouais, yon pied bois, é assim que se diz, mouais, eu vejo. Você não pode falar eu estou vendo, map significa eu verei, é futuro. Então, o ap com verbos estativos leva para o futuro. Ap, aimer, nunca vai significar gostando, mas sim o futuro do verbo gostar, né? Bem, ok. E também o ap pode marcar o aspecto incoativo, né? Esse que, por exemplo, aí, map, malade. E aí, na verdade,
malada é mais um adjetivo, né? Aí tem toda uma outra complicação que a gente não vai conseguir entrar agora. No entanto, esse ap está dando esse aspecto incoativo, que é o quê? O início de alguma coisa. Quando você diz malada, significa que você está adoecendo, você está ficando doente, começando a ficar doente. Tá? Então, começar a fazer alguma coisa. O ap, em alguns contextos, né, vai ter essa possibilidade também. Aqui eu coloquei o texto de De Graaf, 2007. O De Graaf fala mais de todas essas questões aqui, em mais detalhes, mas assim, com termos técnicos, né? Aos interessados, o texto vai ficar aí com o título disponível para que vocês vejam depois, procurem o texto e leiam. Alguns comentários sobre passado. Bem, com alguns verbos, né? Na verdade, não é só com o verbo, é com o sintagma verbal, é com o verbo e o complemento dele, que são télicos, né? Que sejam télicos. O T, para que indica o passado, costuma não aparecer, né? De modo geral, não aparece. Mas agora, o que é esse tal de verbo télico, né? Ou o sintagma, né? Porque eu acho que é uma propriedade essa questão de telicidade do sintagma inteiro. Veja verbos como entrar, sair, abrir, fechar. Indicam algumas ações, né? Ação de entrar, ação de sair, ação de abrir e de fechar. Outros verbos que indicam ação: brincar, cantar, dançar. Qual que é a diferença na ação, né? De brincar, cantar, dançar para abrir, fechar, entrar, sair? Veja que coisas como entrar, sair, a gente entra, pronto, né? Saiu, pronto, saiu. Bem pontual, né? A gente já viu o fim da ação, né? De entrar, entrou e acabou. Abriu, pronto, tá aberto. Fechou, tá fechado, né? Agora, brincar. Não, brincar, a criança vai brincar, ela vai ficar lá brincando algumas horas, né? Lógico que alguma hora ela vai parar de brincar, né? A criança vai cantar, vai ficar lá cantando, né? Uma hora ela para, claro. Dançar, ela vai ficar dançando um pouco, maravilha. E, logicamente, uma hora vai acabar. Mas é diferente de abrir. Se eu digo, né, que a pessoa abriu a janela, é uma coisa bem pontual, né? Ela fez a ação e acabou. Com verbos desse tipo, que são verbos télicos, em que a gente vê o fim da ação, né? Entrar, sair, fechar, e aí vai. Geralmente é dispensável o ter. Geralmente não, é dispensável o ter. Né? Eu ainda acho que existe muito a averiguar com respeito a tudo isso, a esses usos. No entanto, eu estou aqui citando a literatura, citando novamente De Graaf, 2007, e lá ele fala sobre isso, né, por exemplo, e isso a gente vê muito, né, na fala dos haitianos. De fato, isso aqui se comporta assim mesmo, né? Então, por exemplo, o verbo como sair, né? Ele saiu. Eu digo li sorti, né? Ah, o fulano de tal está em casa? Non, li sorti. Ele sair. Mas ele saiu, né? É passado. Por que não tem o T aí? Porque é um verbo télico. Outra coisa que o De Graaf explica no texto dele, que a gente vai falar aqui brevemente, é o seguinte: por exemplo, vender, né? Vender também, né? A ação de vendeu, acabou, né? O que ele explica se eu tenho um verbo, um sintagma nominal todo assim, né? Télico, desculpa, sintagma verbal, né? Van, vender, chat, lá, o gato, né? Não é o gato qualquer, é o gato. Isso daqui, livan, chat, lá, eu tenho um complemento definido, né? Assim que ele explica. Então, chat, lá, o gato. O que acontece? Esse van é interpretado também como passado. Então, livan, chat, lá.
ele vendeu o gato. Tá? Eu não coloquei o T, mas isso aqui é passado. Tá? Agora, se eu tiro o lá e deixo simplesmente gato, né, que a gente viu que quando não tem marca de singular, ele é interpretado no plural muitas vezes, né? Eu vou ter aí gatos, né? Se eu digo Livan Chat, é uma coisa habitual, né? Ele vende gatos. Ele é alguém que vende gatos. Livan Chat lá, ele vendeu o gato, que é um gato específico. Agora, se eu tiro essa marca de artigo definido aí e digo gato em modo geral, significa que ele é alguém que vende gatos, né? Livan Chat. Então, esse exemplo está lá nesse texto de Graff, esse eu tirei diretamente de lá. E sobre o futuro, nós temos também aqui alguns comentários a fazer que tem a ver especialmente com o marcador vá, usado em apódosis, tá? O que é uma apódose? Que palavra é essa, né? Eu vou ler direto para vocês aqui do Dicionário de Linguística. Depois eu coloco para vocês na referência o dicionário que eu estou lendo aqui, né? Do Jean Dubois e outros autores. Bem, vejam, apódose designa-se pelo nome de apódose a oração principal que, colocada depois de uma subordinada condicional, chamada prótase, indica a consequência ou a conclusão desta. Assim, na frase, se Pedro se esquecer novamente da hora do encontro, ficarei zangado. Então, essa principal, ficarei zangado, é a apódose. E se Pedro esquecer novamente da hora do encontro, é a prótase, tá? Então, veja, a apódose é a oração principal, que vem depois de uma subordinada condicional, que indica a consequência ou a conclusão desta. Então, veja, eu vou ficar zangado se o Pedro se esquecer novamente do encontro, né? Mas a ordem foi a outra, né? Se Pedro se esquecer novamente da hora do encontro, ficarei zangado. Quando a gente tem nessa situação o futuro ele geralmente é indicado pelo marcador vá, tá? Então vejam, eu coloquei aí uma frase de incentivo. Se vocês estudarem todo dia, vocês aprenderão. Si nous étudions chaque jour, nous va apprendre, tá? Então vejam, vocês vão aprender, vocês aprenderão, se vocês estudarem todo dia, né? Si nous étudions chaque jour, nous va apprendre. Eu poderia fazer também esse futuro com um ap e dizer, si nous étudions chaque jour, nous va apprendre. Se vocês estudarem todo dia, vocês aprenderão. O de Graaf, naquele texto de 2007 que eu estou citando aqui, ele fala que entre essas frases aqui eu que elaborei, tá? Mas ele usa outras lá, não me lembro quais agora. Ele diz que entre vá e entre ap passa também a ideia de uma certeza maior, que você está enfatizando. Não, vocês vão aprender, né? Se vocês estudarem todo dia, né? Mas as duas são possíveis, né? E, bem, o ap, gente, ele é usado como futuro e ele compete bastante com o pral também, tá? Eu falei que em verbos estativos ele indica futuro, mas em outras ocasiões também o ap vai ser usado para futuro, mas sempre na frase nós vamos ter algo que indique que se trata de futuro e não de progressivo, tá? Então, um resumo dos marcadores. Uma primeira coisa que eu queria mostrar é que nós temos uma ordem muito específica. Primeiro, se a frase for uma negação, a gente marca a negação, né? Depois coloca o tempo, depois coloca o aspecto. Então, sempre nessa ordem bem rigorosa, né? Por exemplo, de tempo e aspecto. Não é de qualquer maneira que a gente vai colocar essas partículas aí para indicar noção de tempo e aspecto. Tem que ser respeitada essa ordem. Então, o marcador, né, 0, não tem o presente. Vai ser o presente se não tiver nada, né? O pá é negação, né? Não é tempo nem aspecto. O ap é o progressivo. O t é passado.
E o bral, o va ou o ap podem indicar futuro, tá? Agora, vamos falar sobre algumas questões que têm a ver com o modo. Então, uma primeira delas, eu coloquei inspirado no português o modo imperativo, né? Mas não é exatamente desse que eu quero falar, né? Bem, para você dar uma ordem, você pode usar o verbo direto. Então, vini, venha, né? Ale, vá, palê, fale. Você pode usar assim. O que eu quero ensinar para vocês é essa construção com a palavra foc. O K é opcional, vocês vão ver aqui daqui a pouco. E um pronome, né? O pronome seria aquele a quem a gente está dizendo que ele precisa fazer alguma coisa, né? A pessoa a quem a gente está não exatamente dando uma ordem, mas falando da necessidade, expressando, né, um marcador aqui de necessidade. Então, por exemplo, você tem de estudar crioulo, né? Você tem de estudar crioulo. Foc ou étudier créole. Foc ou étudier créole. Como seria ele? Ele tem que estudar crioulo. Como que eu diria isso? Foc li étudier créole. Então, só mudar o pronome aqui, né? Nós precisamos estudar crioulo. Nós devemos estudar crioulo. Como seria? Foc nous étudier créole, né? Agora, a forma foc pode ser reduzida e cai esse K final. E daí a gente pode colocar as formas abreviadas, né? Então, em vez de dizer foc ou étudier créole, eu posso dizer faut étudier créole. Faut étudier créole, né? Você tem de estudar crioulo. Como que eu diria assim? Ele tem de estudar crioulo. Fol étudier créole. Posso colocar o li só na forma L, né? Só com L. Fol étudier créole. Ele tem que estudar crioulo. E assim vai. Tá? Próximo. Eu queria falar brevemente das optativas, né? A gente, quando vai, por exemplo, desejar algo a alguém, a gente geralmente começa com o que, né? Que você se saia bem na prova, né? Ou algo desse tipo. Em crioulo, a gente vai começar com essa expressão se pu, né? Então, como se fosse é para, né? Veja, é para vocês felizes. C'est pour nous content, quer dizer que vocês sejam felizes, né? C'est pour nous e o resto, né? É o nosso que. Ai, que você melhore, que você isso, que você aquilo. Para você desejar algo para alguém, você vai começar com c'est pour, né? C'est pour. Outra coisa que eu quero trazer a atenção tem a ver com esses verbos capable, met e guendois. Todos eles equivalem ao verbo poder em português, no entanto, cada um com suas particularidades, né? Capable, poder no sentido de conseguir, né? Aliás, no sentido de conseguir e não que. Vejam que o capable também pode ser, ele pode aparecer como K, tá? Na maioria dos casos, tanto faz dizer capable ou dizer K, né? E quando é o verbo, né? Quando é o verbo capable. No final de frases, não, né? No final de frases só vai aparecer capable, né? Não vai aparecer a forma reduzida K. Met é poder no sentido de ter permissão. Então, você dá permissão, por exemplo, você pode abrir, né? Posso abrir a porta? Est-ce que met ouvrir porte là? Né? Posso abrir a porta? Não é no sentido de conseguir, né? Opa, ficou aqui faltando o D, deixa eu arrumar. Depois, e aqui eu coloquei, né? Para proibir, não se usa pas met. Então, não usem a partícula de negação pas antes de met, tá? Não existe essa construção. Para você dar uma proibição, então, dizer que alguém não tem a permissão, você vai dizer pas guendois, pas guendois. E o guendois é poder, né? No sentido de
probabilidade, né? De uma possibilidade, algo possível de acontecer, né? Então, tem essas diferenças aí, o conseguir, o ter permissão e o ser provável de acontecer, né? Aliás, não confundam também gen, doar, porque gen é o verbo ter e doar é direito. Então, às vezes aparece escrito gen, doar separado. Mas gen, doar separado seria ter direito a alguma coisa, tá? Não consigo lembrar agora um exemplo para dar para vocês, infelizmente, mas existem aí contextos em que faz toda a diferença você dizer que alguém tem direito ou de que algo, né, pode acontecer, por exemplo, ou que não pode, né? E uma coisa que eu preciso dizer para vocês também é o seguinte: o capab e o ca, eles são meio que universais, tá? Então eu posso usar o capab no sentido de permissão ou no sentido de probabilidade. Geralmente existe essa diferença, você quiser marcar essa diferença, você pode usar isso, mas o capab serve para os outros, tá? Então é possível isso. Bem, acho que aqui é isso que eu queria falar. E uma última coisa, falar sobre o doer, né? O doer, que é o verbo dever, a gente tem o doer deôntico e epistêmico, né? Deôntico, que tem a ver com obrigação, epistêmico tem a ver com probabilidade. Então, em português é a mesma coisa, né? A gente pode usar o dever como, né, como obrigação, você deve fazer isso, ou probabilidade, né? Olha, ele deve vir amanhã, né? É diferente eu dizer assim, ele deve vir amanhã. Eu estou dando a ordem, né? Ele deve vir amanhã. Agora, olha, ele deve vir amanhã. Eu acho que ele vem amanhã. Existe a probabilidade de ele vir amanhã. E veja que em crioulo, isso é marcado. Esse exemplo aqui eu retirei direto de De Graaf, tá? 2007 também. Então, vou até colocar aqui a referência. Então, esses dois exemplos aqui eu tirei do texto do De Graaf, né? Buki te due vini. Quando eu digo buki te due, então aqui eu estou usando o marcador de tempo, né? Estou colocando no passado e depois o verbo, né? Aqui de fato é o verbo dever, é o deôntico, né? Que indica a obrigação. Buki teve de vir, ele foi obrigado, né? A vir ontem, por exemplo. Então, buki te due vini. E aqui, veja que o due aparece antes do te, né? Aqui ele está no sentido dele de probabilidade, o due epistêmico, né? Buki due te vini. Ou seja, o buki ele deve ter vindo, né? Deve de ter vindo. Ou seja, pode ser que, né? Então, veja, pode ser que ele tenha vindo, né? Então faz toda a diferença colocar o doe antes, colocar o doe depois, tem toda essa questão, né? Pessoal, tudo que vimos aqui, apesar de a gente ter visto bastante coisa, ainda é muito raso. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de examinar a fundo cada um dos tempos e aspectos e todas as possibilidades, né? Mas com o que eu apresentei para vocês, vocês já têm condições aí de entender bastante do sistema aí de marcadores pré-verbais, né, de tempo, aspecto em crioulo. Mas com isso nós finalizamos a parte 3 da nossa aula de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. No entanto, ainda temos mais uma parte, a parte 4, para completar essa aula, né? Então, convido vocês a verem essa última parte. Merci un pile. Não deixem de enviar suas dúvidas.